Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Descompressão Corporativa. Hoje a gente vai bater um papo com uma pessoa que é empreendedora, atleta de vôlei, vocês vão lembrar de quem é, atleta olímpico, marido da Marcele, pai do Vinícius e da Helena. Muito obrigada por você estar aqui, viu? Oi, Adri, tudo bem? O prazer é todo meu. Você não está entendendo a felicidade e o privilégio que eu sinto de estar aqui contigo. Então, gente, André Heller vai bater um papo delicioso com a gente aqui por um tempinho para contar um pouquinho da sua história. Então, assim, primeira história que eu fiquei encantada é do seu próprio casamento. Vamos começar pela origem aqui de atletas e tudo isso, e também da tua história de atleta, porque todo mundo pensa às vezes que as coisas fluem assim, mas tem as suas batalhas, não tem? Tem muitas batalhas, né? Muitas batalhas. Aliás, esse é mais um ponto em comum com qualquer carreira, em qualquer área de atuação. Mas o meu casamento é muito curioso, né? Eu tive um casamento de atleta, eu digo assim, porque o atleta é muito intenso, ele é muito rápido e ágil. E o meu casamento foi assim. Eu conheci a minha esposa Marcele no centro de treinamento do voleibol brasileiro em Saquarema, no Rio de Janeiro. Já nos conhecíamos porque ela foi atleta desde sempre e eu também, mas nunca tínhamos conversado. Vocês regulam de idade, não? Ela tem um ano a menos. Um ano a menos. Então estávamos no centro e eu, de repente, passou por mim aquela menina que eu achei linda, já achava linda. Falei, hoje eu vou conversar com ela. Ali não é um local de namoro, de paquera, não. Sim. Mas eu olhei para ela e falei, caramba, quero conversar com ela. Conversamos meia hora. Já sugeri, falei, poxa, vamos nos encontrar fora daqui mesmo, assim, sabe? Tava encantado com a conversa. Ela, naquele ano, eu tô falando de 2006, ela tinha a perspectiva de ir pra jogar na Europa. Eu já jogava na Europa, eu jogava na Itália. Ela tava indo para Cannes, na França. Olha, então, que legal. Tínhamos assunto de sobra. 3 dias depois saímos no outro dia também. E na semana seguinte a gente decidiu que ficaríamos juntos. Pra sempre. Um mês para sempre. Um mês depois decidimos que casaríamos. Uns 15 dias depois fomos a um shopping comer uma pizza, passamos numa joalheria, compramos uma aliança, que aliás é essa. Olha que bárbaro. Estamos juntos há 16 anos e temos 2 filhos lindos, família maravilhosa. A Adri parece assim, nossa, o André é romântico. Não, eu tô mais apaixonado do que nunca porque é minha companheira, minha amiga, é minha sócia. É ótimo, porque eu garanti, ela não pode me demitir, né, Adri? Porque se demite o sócio, demite o marido. Não pode demitir. Que legal. E, nossa, maravilhoso, assim, a nossa vida juntos é muito, muito bacana. Que legal, mas isso é um privilégio, né? É um privilégio. É um privilégio, É um porque privilégio. você ter a base da família estruturada dá um suporte emocional para você fazer todas as extrapolias que a gente quer fazer na vida, né? Sim. Sabe, Adri, eu até conhecer a Marcele, eu tinha a ideia de que eu não casaria, sabe? Tinha isso na cabeça. Não tenho nada contra o casamento, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Mas aí começamos a namorar. E quando nós compramos a aliança, não é que eu tinha convicção de tudo que aconteceria. Claro. Porém, isso é o bacana do casamento, né? É uma construção diária. E é uma sociedade, sabe, Adri? Essa analogia para mim é muito importante no casamento. Porque quando você abre uma empresa, uma organização e você tem um sócio, não vai ser em qualquer problema que você vai terminar a sociedade. Sim. E o casamento é justamente isso. E eu sempre tive essa, olha, quando eu casar, se eu casar, eu tenho essa mentalidade. E depois que nós tivemos os filhos, então, isso é mais importante ainda. Porque a gente não somos só mais nós dois, né? Não é sociedade só com 2 sócios. Agora nós temos 2 pessoas muito importantes. E não vai ser num problema, num segundo problema ou num problema sério alto, né? que eu vou abrir mão de tudo da minha vida. Afinal de contas, a gente precisa construir o amor do dia a dia. Não é fácil, né, Adri? Não.
Não é fácil. Aí a gente, há bom tempo da nossa vida, nós brincávamos assim, a gente ainda sozinhos, né, sem os filhos, um olhava para o outro assim, nossa, casamos mal, hein? Eu falava para ela assim, nossa, Marcelo, tu devia ter casado com um médico, com um empresário, tu vai casar com um atleta, e ela assim, nossa, e tu também, hein? Mas estamos felizes da vida, na verdade, mais felizes do que nunca, mas nós construímos essa felicidade no dia a dia. É porque, na verdade, vocês entendem a realidade um do outro. Sim. É muito comum também em algumas profissões, por exemplo, como médicos, eles casam entre si. Tem algumas profissões que eu acho que até pelo estilo de vida é comum as pessoas casarem entre si. Né? Como é comum também casar psicóloga com engenheiro. Eu acho que é porque é complementariedade. Eu não sabia disso. É verdade, é muito comum isso. É bem comum, muitos casais de psicóloga. Bom, primeiro que a psicóloga, dificílimo você casar com um psicólogo, né? Até porque tem a classe, se tem 50 pessoas, 3 são homens, né? Agora talvez tenha um pouquinho mais, mas é uma classe. E na engenharia também, a maioria também é. Então acho que é por isso juntou. Pois é, deve ser mas isso. Mas essa é a complementariedade. Um muito racional, o outro mais emocional. E hoje eu falo assim, para quem quiser ouvir, e falo sempre, em todas as oportunidades, e não é uma conversinha de quem é apaixonado pela esposa, é de fato, eu só sou o marido que sou hoje e sobretudo o pai que sou hoje porque a Marcele é o que é. Que legal. Porque a Marcele tinha muita experiência com criança, porque ajudou a criar, a educar o sobrinho dela, o filho da irmã, então ela tem é um dom natural dela. Eu não tinha experiência nenhuma com criança. Você vem de que estado? Eu sou gaúcho. Você é gaúcho. Descendência alemã, né? Heller. Dá pra ver. Eu só não sabia se era do Paraná. Não, eu sou gaúcho de Novo Hamburgo. Na verdade, nasci em São Leopoldo, que é uma cidade ali do ladinho de Novo Hamburgo, por uma questão de logística no dia do meu nascimento. Mas morei até os 19, 20 anos em Novo Hamburgo. E aí já saí para jogar. Porque ela é de Minas, é isso? A Marcela é mineira de Lavras. Ah, legal. Que também saiu mais cedo de casa ainda. Saiu aos 14 anos, foi morar sozinha em Belo Horizonte para jogar voleibol. E aí, nesse período que vocês começaram no namoro, tinha os jogos que vocês tinham que fazer, que eram vários lugares diferentes. Vocês não estavam sempre juntos. Não estávamos nunca juntos, porque no primeiro ano de namoro, ela foi jogar na França, em Cannes, e eu estava em Trento, na Itália. Muitos quilômetros, quase 1000 quilômetros. E aí nos víamos pouco. No segundo ano, juntos, ela foi jogar em Iesi, na Itália, e eu em Modena, na Itália. Então eram quase 300 quilômetros. Isso na Itália é rapidinho, então deu tudo certo. No terceiro ano, Adri, eu voltei, fui repatriado por um clube brasileiro, fui morar em Belo Horizonte, e a Marcele foi jogar na Rússia. Nossa! E como é que vocês mantinham essa chama? Nós tínhamos muita convicção. Naquela época já tinha internet assim? Já tinha. Não assim, lógico, né? Mas fazíamos Skype, né? Usávamos Skype, falávamos por mensagem, ao telefone muito, fuso horário diferente. Ela voltou no meio da temporada, ela voltou para passar o Natal e o Réveillon com a família. Nos encontramos, mas estávamos muito tranquilos. O nosso relacionamento sempre foi muito leve. Muito leve. E aí eu te falo, tá? Muito por parte dela. Porque ela é uma pessoa muito tranquila. Muito. Ela é maravilhosa, assim. Se eu começar a falar dela, vou ficar aqui ocupar todo o tempo. Ela é muito tranquila. Ela me ensinou muito a você isso. Também por reconhecer isso dela. Maravilhoso. Eu reconheço. Valoriza, isso é muito legal. E aprendo com ela. Isso é muito importante. Porque você também está aberto a aprender com ela. Sim, isso talvez seja a única característica que eu assumo assim, qualidade que eu assuma com tranquilidade desde sempre. Eu sei aprender. Quero aprender. Foi assim, né, Adri? Eu nasci asmático, eu venho de uma família muito, muito humilde. Muito humilde. Os meus pais não concluíram sequer o ensino fundamental. Criaram 3 filhos, minhas irmãs são professoras maravilhosas desde sempre, eu sou o mais novo.
Quando eu fui jogar vôlei, eu fiz isso ainda em detrimento da universidade, meus colegas indo para a universidade e eu indo jogar vôlei, da Toque e Manchete. Minhas irmãs me patrocinaram o primeiro ano e eu investi na minha carreira. Né? Se não desse certo no vôlei, eu teria que trabalhar para pagar a minha universidade. Então eu tinha, né? Como diz o Sandro Magaldi, um amigo comum, ele fala assim, modo esponja ativado. Eu estou assim, minha esponja ela está sempre conectada a meu radar, porque eu aprendo muito, Adri. Não são só em cursos, universidade, livro. Aqui contigo não tenho dúvida que eu vou sair daqui. Vou chegar em casa, eu tenho cadernos e cadernos e vou anotar aquilo que eu aprendi contigo, alguns insights, porque é fundamental, né? O aprendizado não está só dentro dos muros das instituições. As pessoas também têm um poder muito grande de nos ensinar. Como é que foi ganhar nas Olimpíadas? Essa pergunta eu recebo quase toda semana. Nunca achei a resposta ideal. Vou te explicar por quê. Eu fui campeão mundial, fui campeão 5 vezes da Liga Mundial, que hoje chama Liga das Nações. Fui 5, 6 vezes campeão sul-americano, campeão da Copa América, 5 vezes campeão brasileiro, campeão da Copa dos Campeões e por aí vai. São títulos muito importantes no cenário do voleibol mundial. Mas era assim, você conquista um título, celebra, aproveita e logo em seguida você já tira, né? A celebração vai apaziguando e você já está em outro caminho. O título olímpico não. E é difícil de explicar isso. O título olímpico, parte de você é preenchida e ela não volta a ser o que era. É difícil explicar isso. É o título máximo, não é? É o título máximo de qualquer atleta, esporte, de qualquer modalidade, Adri. É muito difícil de explicar. É muito difícil. Tanto é que nós falamos ainda no presente, né? O tempo presente. Então o André é campeão olímpico, assim como os outros medalhistas olímpicos. E os outros títulos, o André foi campeão mundial, né? Mas é só uma questão de retórica, mas a medalha olímpica ela é muito poderosa. Ela é perene, né? E você, de fato, não é só uma conversa aqui, de fato você se transforma, sabe? E receber aquela medalha, Adri, eu acho que o mais bacana dela, e a imagem é muito legal, eu fico muito emocionado, eu beijo a medalha, e ali a sensação que veio foi assim, caramba, tudo valeu muito a pena. E aí eu vou te contar um segredinho, posso? Claro. Atrás da medalha, exclusivamente da medalha de Atenas, tem uma frase em grego antigo, eu não sei palavra por palavra, mas a versão que me contaram ainda em Atenas, que está escrito ali em grego antigo, que a deusa da Olimpíada, ou a deusa da vitória, que é a deusa Nike ou Nike, que é a deusa que está na frente de todas as medalhas olímpicas. Ela é uma deusa que tem asas, inclusive. Sim. No verso dessa medalha de Atenas está escrito que essa deusa me escolheu para ser o guardião daquela medalha. Olha que legal. Agora, por que eu estou te contando isso? A medalha, para mim, é muito importante. É a medalha mais importante da minha vida. Mas o importante para mim no esporte foi a minha jornada. A jornada de aprendizado, de aquisição de repertório, de encontrar pessoas, de fazer parte de um time. Então, a medalha para mim é o símbolo de que me lembra todos os dias que eu sou o guardião da minha jornada. Né? Isso para mim é muito poderoso. Não é conversinha motivacional, tá? Não é conversinha. De vez em quando me perguntam, André, você faz palestra motivacional? Eu falo, não. Minha palestra é pragmática. Né? Eu sou o guardião da minha jornada e ela é o símbolo maior disso. Eu investi muito tempo, muita dedicação. Muitas pessoas me ajudaram, muito repertório adquirido, muita disponibilidade para aprender, para ter tal conquista. E essa conquista, ao contrário do que todo mundo pensa, não está só na linha de chegada. Está no percurso. O processo é maravilhoso. Maravilhoso, né? Adri, tu é psicóloga, né? Sou. Burnout hoje, é uma visão minha. O burnout hoje se tornou uma doença laboral porque as pessoas esqueceram de aproveitar o processo.
Sim. Vivem de meta, de objetivo, de sonho, né? É quase um excesso de futuro, porque você sempre está em algo que você tem que alcançar. E esqueceram de respirar, né? De estar presente no processo. E eu não estou dizendo que precisa sorrir o tempo todo, mas o processo é uma delícia. Mas quando você aproveita o processo, os desafios do processo, porque eu acho que as pessoas acabam sofrendo porque elas estão com foco no objetivo e não sabem se vão chegar lá. Então, ou não estão com a confiança de que vão chegar lá. Então, se você acredita que o processo vai te levar lá, o processo fica mais leve. Então, como ela não tem a certeza, ela vai no percurso sofrendo, parece que carregando aquele peso de não sei se vou conseguir chegar, e aquilo é muito dolorido. Então, o processo, elas deixam de aproveitar o processo porque ele fica com dor. Sim. E aí você compromete também o final. Porque é tão sofrido, né? Então, eu acho que essa coisa que você está falando é muito importante, porque na hora que eu ponho leveza no meu processo, eu consigo aproveitar o aprendizado de cada etapa do meu processo. Perfeito. Perfeito. É justamente isso, né? Tu consegue aproveitar cada passo dado no caminho, né? E não é uma conversa de novo aqui para motivar as pessoas, não. De fato, existem estudos que dizem que se você conseguir encontrar prazer, colocando leveza no processo e até felicidade, você de fato se torna mais produtivo, né? Tem um livro que eu adoro, que é O Jeito Harvard de Ser Feliz, do Sean Arthur, que ele fala o livro inteiro sobre isso, né? Quanto, e aí com embasamento científico. Das pesquisas foi incrível. Exatamente, né? Você inserir felicidade, prazer, e quando a gente fala isso, não é trabalhar o tempo todo serelepe, não é isso. É leveza, entender o processo, você se torna mais produtivo e a chance de você alcançar o que você planejou lá para o final, para o destino final, é muito maior de ser alcançado. Eu acho que se você tirar o peso de dizer, se não der certo, tudo bem, porque eu aprendi muita coisa durante esse percurso, também faz com que seja menos pesado. Porque se eu estou focado na minha felicidade, eu já estou lembrando da infelicidade. Então eu já estou infeliz de pensar na felicidade. Então é uma coisa muito paradoxal. Eu não posso ficar voltado a minha vida para um momento de felicidade. Porque daí eu não aproveito o que eu estou vivendo no aqui e agora. Exatamente. Eu faço uma analogia assim bem retórica, viu, Adri? Eu comparo essa jornada e esse desafio com aquele mito, aquele conto do pote de ouro no final do arco-íris, né? Você percorre o arco-íris todo achando que vai encontrar um pote de ouro. Primeiro que o arco-íris não tem fim. Então você não vai encontrar o pote de ouro. Aí você chega em algum lugar e não encontra nada. Além de não encontrar nada, você sequer aproveitou o colorido do arco-íris, né? É verdade, muito bom. E aí minha irmã, um dia conversando com a minha irmã, que é uma super especialista em literatura e língua portuguesa, e ela falou assim, André, e lembrando que, por vezes, o arco-íris vai estar preto e branco, ou cinza, e dá para aproveitar igual. E é assim mesmo, por mais retórico que seja essa conversa, mas é assim que funciona, né? A gente não quer sempre estar buscando a felicidade. De fato, a gente quer ser feliz. E pensando no seu arco-íris, né? Você ganhou, chegou no topo, né? Como a gente está falando aqui, do campeão olímpico. E aí, e agora? E aí, qual foi o caminho que daí te levou a ser empreendedor? Tipo, e agora? Porque você deve ter ficado ainda um tempo, provavelmente ainda como atleta, e daí quando é que você decidiu, olha, tá na hora de eu largar a carreira de esportista, de atleta, e agora vou fazer outra coisa? Como é que é essa mudança? Porque tem um processo de consciência nisso tudo, né? Porque você é muito jovem. Então, qual é o momento que eu tenho que virar a chave? Qual é o momento que eu tenho que ir para outro lugar? Como é que é esse processo de reflexão? Maravilha. Ontem eu estava batendo um papo com alguns profissionais sobre gestão de carreira. E o tema gestão de carreira, ele naturalmente é complexo. Quando nós falamos de gestão de carreira de atletas, ele é ainda mais complexo, porque a carreira do atleta é muito curta. Uhum. Eu, em função de um histórico familiar não fácil financeiramente, eu sempre tive no radar que preciso
planejar cada passo, porque eu não sei até quando eu vou jogar, eu não sei se eu vou ter sucesso na minha carreira, mas eu posso me machucar amanhã. Não, e tem uma outra coisa, né? Tem algumas carreiras que dão muito dinheiro e outras que não é tão promissora financeiramente. Por exemplo, futebol a gente sabe que alguns pouquíssimos vão ficar milionários. No tênis, alguns pouquíssimos. Mas tem muitas carreiras que não é assim, ainda mais esporte coletivo. Eu imagino que o dinheiro não é comparado a um profissional de futebol, por exemplo. Absolutamente não é comparável. Na minha época, ainda parece que eu estou voltando ao passado, mas na minha época era menos ainda. Era menos ainda. Hoje os salários no voleibol, principalmente daqueles atletas que se destacam, estão numa seleção brasileira ou tem um destaque nacional, melhorou bastante. Na minha época, esses valores não eram próximos do que é praticado hoje. Não eram próximos. Então, era mais necessário ainda um planejamento de carreira. Então, eu sempre calculei muito. Como meu primeiro time profissional foi em uma universidade no Rio Grande do Sul, falei, quer saber? Eu estou dentro de uma universidade. Eu vou tentar conciliar a minha carreira esportiva com uma graduação. Lembrando que nós vivemos em uma cultura que, infelizmente, ainda tem muito disso. O atleta, quando vai pelo caminho do esporte, faz isso em detrimento da educação. Sim, fato. Mas eu estava lá dentro, falei, vou tentar. Bom, mais do que nunca, naquela época, os atletas falavam, vou fazer educação física. Eu não tinha ideia que outra área eu me encaixaria. Fiz educação física. Porém, eu fui trocando de time. Então, fui para Belo Horizonte, depois fui para Itália, fui para Florianópolis, voltei para Belo Horizonte. Então, eu fiz a universidade em educação física em doses homeopáticas. Quando eu já estava em Campinas, jogando pelo time de Campinas, em 2010... eu já estava no 8º semestre. Eu jubilei dentro da universidade, porque eu fazia em doses homeopáticas de fato. Eu pensei, caramba, eu não quero me formar em educação física. Eu já tinha o conhecimento que eu queria, eu não vou atuar nessa área. Eu quero algo que consiga, que me dê capacidade, competência e conhecimento para eu conseguir transferir todo o conhecimento que eu adquiri no esporte, que não é pouco, para eu conseguir embalar esse conhecimento e quase que fazer a portabilidade ou a transferência para uma nova área de atuação. Fui fazer empreendedorismo. Mas antes disso, logo depois, um ano depois que eu me aposentei das quadras, eu conheci uma entidade, foi uma super indicação de uma amiga minha, chamada Instituto Filipelli. Daí que nós nos conhecemos. Sim. E aí eu fiz a primeira formação com vocês, neurocoaching. Sim, a formação de certificação para se tornar coaching. Exatamente. Sim. E Aderson, sem demagogia alguma, eu já te falei isso várias vezes, já registrei por mensagem e estou registrando aqui, sem demagogia. Foi o meu grande ponto de inflexão na transição de carreira. Né? Porque geralmente um atleta pensa assim, vou me aposentar. Inclusive tem uma frase célebre do Paulo Roberto Falcão que ele fala assim, um atleta quando para de jogar, morre a primeira vez. Né? Um atleta morre 2 vezes, quando para de jogar, morre a primeira. Eu não morri. Né? Tanto que eu tô aqui, mas eu parei de jogar, fiz a formação com vocês, falei... qual foi o meu diferencial? Eu percebi que o meu diferencial na carreira de atleta foram as minhas escolhas de comportamento. Por que não ajudar outros profissionais a entenderem quais são as escolhas mais assertivas nas suas próprias carreiras? E aí eu pensei, eu preciso me capacitar. Procurei, recebi uma super indicação de uma grande amiga, uma super coach, e me indicou a Instituto Filipelli, me falando assim, André, não tem outro, faça no Instituto Filipelli essa formação. E ela ainda me falou assim, André, eu gostaria de ter feito, eu ainda não consegui. Ela não fez a formação com vocês ainda. Então vamos lá facilitar a vida dela. Vamos. Pra falar comigo. Recentemente fizemos, eu e ela, Larissa Zink, a formação em EQI, né? No EQI 2.0.
Então, e aí encontrei vocês. E aí foi divisor de águas, Adri, sem demagogia alguma. Foi divisor de águas. Que bom. Porque vocês não me ajudaram só a entender o que eu queria, com conteúdo, com informação, com conhecimento, com método e, sobretudo, com embasamento científico. Sim. Né? Isso é muito importante. Mas vocês me ajudaram a entender que tipo de produto eu queria. Vocês me ajudaram a olhar para dentro. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é olhar para dentro. O que eu quero? Quem sou eu? Quem sou eu? Como eu faço isso? Quais são os meus talentos? O que eu faço bem? O que eu preciso adquirir? O que eu posso aprimorar? Então foi o divisor de águas. Fiz a formação com vocês e comecei a atuar já atendendo profissionais individualmente. E muito curioso, viu, Adri? 90% das pessoas que eu atendi individualmente não eram atletas. Então, isso que eu ia te perguntar, porque a tua experiência para os atletas é maravilhosa, para ajudá-los nesse projeto. Você tem se aproximado de atletas para isso? Sim, eu continuo no projeto Vôlei Renata, que acontece em Campinas, em outra função agora, exclusivamente atendendo os patrocinadores, que é o carro-chefe da minha empresa agora, porque eu tenho uma empresa de educação corporativa. Conta um pouquinho da sua empresa. Tá. Né? A minha empresa chama Heller Desenvolvimento, somos eu, a minha esposa e alguns parceiros. E nós, depois da formação na Filipelli, a minha esposa também fez uma especialização em disciplina positiva, nós pensamos que tínhamos que nos capacitar para de fato ter uma empresa. Né, nos tornarmos empreendedores. E aí nós Muito encontramos... legal, porque às vezes as pessoas esquecem isso, né? Elas viram consultores e elas estão sempre ficando desempregadas delas mesmas, porque elas entram num projeto, aí elas fazem um projeto, daí elas perdem o projeto, porque ou acaba o projeto, aí começa tudo de novo, porque na verdade a empresa ela é muito mais que isso, são todos os departamentos coexistindo e andando. Né? Exatamente. Só que nós não sabemos disso. Né? Nós não temos esse conhecimento, a gente não aprende na escola, não aprende em casa, então vamos procurar uma graduação. E aí encontramos essa graduação na Universidade Paulista em gestão do empreendedorismo e eu e a minha esposa, nos matriculamos juntos na mesma turma. E aí eu vou te contar que foi um golpe meu, foi um plano maquiavélico, viu, Adri, que eu sempre brinco, porque além de ter a felicidade de estar com a minha esposa na mesma turma, eu realizei uma fantasia de jovem, porque minha fantasia era assim, eu quero pegar uma colega de faculdade. Como eu tô fora do mercado já, eu trouxe o mercado para dentro de casa, entendeu? Tá certo. Então, isso é aproveitar o percurso, exatamente, né? exatamente. Bom, brincadeiras à parte, nos formamos e estruturamos a nossa empresa. Então nós temos 3 pilares que nós chamamos de educação e esporte. Temos um programa de iniciação esportiva que visa o desenvolvimento integral da criança e do jovem. A minha esposa é a coordenadora, a minha esposa é uma das instrutoras. Ela cuida de toda essa parte de conteúdo das aulas, é incrível o trabalho que ela faz. Temos um pilar que a gente chama de empreendedorismo comportamental, que é o atendimento ao indivíduo, ao profissional que nos procura como indivíduo de fato. E temos um pilar que a gente chama de educação corporativa, que é o nosso carro-chefe. Então hoje a gente atende empresas com palestras, com imersões, com workshops, com treinamentos, assim, tem sido assim muita satisfação. E não tem jeito, né, Adri? Todas as empresas que nós nos relacionamos, todas querem ouvir, querem saber os bastidores do ambiente de alta performance esportiva. Não tem jeito. E tem muitas coisas em comum. Porém, o esporte é muito visível, né? Você vai num campo de futebol ou numa quadra de vôlei, você consegue ver se o time está num bom dia, entre aspas, se o time tem sinergia, se ele tem sincronismo, se ele está sintonizado, se ele está concentrado. O ambiente organizacional difícil, porque ainda nós temos muitas organizações que são divididas em silos. Sim. Em departamentos e em áreas. Sim. Então, o que diferencia o ambiente de alta performance ou esses atletas de alta performance com o ambiente organizacional, com esses profissionais, talvez seja só o nível de visibilidade. De vez em quando a gente aparece na televisão e talvez essas outras atuações não. Eu vejo uma coisa assim dessa comparação, né? Quando você está com esporte, tá claro para todo mundo do time qual é o objetivo.
em comum. Por que a gente tem que lutar por um objetivo em comum? Claro que a gente tem as histórias aí, por exemplo, pensando no futebol, que às vezes você tem, principalmente na seleção brasileira, que você vê que alguns atletas, hoje menos, mas a gente viu no passado, né, alguns atletas que eles acham que eles são as estrelas, eles esquecem que eles estão trabalhando em time, e aí o time todo não dá certo porque uma pessoa esqueceu que é o time todo, que não é um mais que o outro. Porém, eu acho que na empresa, às vezes, tem algumas coisas que as pessoas precisam se lembrar que a empresa inteira está indo para a mesma direção. E que, às vezes, quando você tem departamentos, não é o head do departamento, né, que ele está coordenando e que aquele departamento precisa ter sucesso em detrimento de um outro. Tipo, porque a gente sabe que tem algumas empresas que nós trabalhamos, que você percebe, olha, esse cara não se dá bem com o par dele. Então, existe uma competição e eles esquecem que ali não é para competir entre eles, é para competir com o mercado. Então, que todos eles têm que estar com o mesmo objetivo. Então, aí às vezes entra questões de ego, entram outras questões que você deve saber disso também. E aí, o que a gente percebe? Que um dos trabalhos principais é mostrar esse alinhamento. É mostrar, gente, tá todo mundo no mesmo barco. Se tiver um furo de um lado do barco, o barco afunda. Então, não é minha área tá indo super bem, puxar do outro não tá indo super bem. Só que não é assim. Não é assim, absolutamente. E o esporte, sobretudo os esportes coletivos, que as pessoas veem como coletivos, mas é importante que se diga que a modalidade é individual. O caso do tênis, atletismo, mas o esporte sempre é coletivo. Mesmo um jogador de tênis que joga na modalidade individual, ele tem técnico, ele tem fisioterapeuta, sempre é um trabalho coletivo. E as pessoas esquecem disso. As pessoas esquecem. E o esporte pode ser usado muito como exemplo, porque é tudo muito visível. Se uma peça da engrenagem não estiver funcionando bem e as outras não entenderem que devem apoiá-la, a coisa não vai bem para ninguém. Perfeito. Porque não dá para esperar a melhor performance de todos o tempo todo. Não é assim, nós somos pessoas, né? São CNPJs formados por CPFs. Perfeito. E tem o dia a dia, tem os problemas, tem a autoestima, como a gente fala, né? Tem até a autorrealização, falando de QI lá, de inteligência emocional. Tem uns que têm mais autorrealização do que outros têm mais autoestima que outros, então acaba afetando. Alguns mais introvertidos do que outros. Tem muita coisa envolvida. E de novo, né, Adri, eu acho que isso é tão importante a gente falar, sobretudo na atualidade. Quem está ali dentro da organização é o profissional? Sim, é o profissional. Mas ele não se despiu do CPF e da pessoa para entrar ali. A pessoa está ali. A pessoa que tem conta para pagar, que pode estar com um filho doente, que está com um problema de relacionamento, que pode estar com alguma questão mental, porque tem os seus próprios desafios, os seus próprios objetivos. Então, como eu tenho encontrado organizações que estão mudando isso, esse movimento é muito legal, que entendem que precisam cuidar das pessoas, né? A gente tem falado muito de segurança psicológica, né? Mas o que de fato é isso? É criar um ambiente onde onde as pessoas se complementam, onde eles têm uma percepção positiva de complementaridade, de interdependência, onde as pessoas se aceitam como elas são, onde eu posso ser o que eu sou e assim entendo que a outra pessoa pode ser o que ela é. Isso é muito um propósito em comum, mas eu não preciso me despir do meu propósito individual. Não é problema nisso. O propósito individual pode caminhar paralelamente ao propósito da organização. Sem dúvida. E o que eu mais tenho falado, Adri, porque o esporte tem muito disso. Eu não preciso, duas questões, eu não preciso esperar a empresa fazer um plano de carreira para mim. Eu, mesmo sendo CLT, posso fazer um plano de carreira. Eu não preciso esperar a empresa fazer um plano de carreira. Para mim, eu sou protagonista da minha. Por mais banalizada que tenha sido essa palavra, tenha ficado essa palavra, eu sou o único que decide pela minha carreira. Outra questão, eu não preciso ter o meu próprio negócio, a minha própria empresa, para ser um empreendedor. Eu posso empreender dentro da empresa onde eu trabalho.
Intraempreendedorismo. Intraempreendedorismo. Eu posso empreender dentro da empresa onde eu trabalho. Não preciso abrir uma empresa. Eu sou um empreendimento também. Sim. Então, o que eu quero aprender? Como é que eu aumento a minha vantagem competitiva? O que eu quero? O que é minha vocação? Eu acho que esse é um processo. E outra coisa, a gente está em mudança o tempo inteiro. Então, como o mercado também não é estático, nós também não somos. Você mesmo é prova disso. Você mudou de carreira e as pessoas vão mudar de carreira várias vezes. Várias vezes. O ciclo de mudança de carreira, hoje em dia, tem estudos que falam sobre isso. É muito curto, 3, 4 anos. Há um tempo atrás eram 20 anos esse ciclo, né? Então é muito importante. Adria, tem até uma teoria, né? Eu fiz uma formação na FIA de gestão aplicada ao esporte. E aí quando a gente vai estudar sobre o esporte, sobretudo as características do atleta, então a gente entende que o atleta começou sendo um atleta amador, há décadas, muitas décadas atrás. Depois ele passou a ter características de atleta profissional, né? Não é o esporte aqui no Brasil que determina se é profissional ou não, é a característica de atuação do atleta. Então o atleta passou a ter características de atleta profissional em função da programação, CLT, contrato de imagem, etc. Depois ele passou a entender que ele deveria ser um atleta comercial, porque a imagem passou a ser vista como um ativo muito importante. Daí ele começou a trabalhar com os comerciais, aquela coisa de ganhar dinheiro com isso. Poucos entendiam quando surgiu esse conceito e ainda poucos trabalham isso. Hoje eu digo com muita propriedade, até porque é a minha área de formação agora, que o atleta tem que ser um atleta empreendedor. Por quê? Enquanto ele tem como a sua atividade prática esportiva como principal atividade, a prática esportiva é o seu principal empreendimento. Depois que ele se aposentar da prática esportiva somente, o empreendimento continua. Ele pode achar um outro tipo de empreendimento, inclusive usando o que ele adquiriu no esporte. Sem dúvida. Ele só saiu das quadras, da atuação prática das quadras, das pistas, dos campos, do tatame. Mas ele pode usar todo o repertório adquirido para empreender em algo, algum serviço, algum produto diferente. Então, o atleta precisa ter esse pensamento empreendedor, porque a vida é muito curta, né, Adri? Eu ainda fui longe, eu fui até os 39 anos, mas a gente tem atleta muito bom que parou com 33, 34. É quando um outro profissional de outra área de atuação está pensando em decolar, o atleta está parando. A tua esposa trabalhou foi atleta até que idade? A minha esposa foi atleta até 2009, até fazer meus cálculos aqui, até 35 anos. Também foi longe. Parou porque ela estava na Rússia, logo depois que ela voltou da Rússia, que não foi uma experiência legal para ela, não em relação ao país, mas em relação ao clube. Literalmente ela tomou calote. Não é legal, né? Ficar tão longe de casa e depois não ter um contrato cumprido, né? Mas eles não pagaram ela? Não pagaram. Meu Deus do céu. Não pagaram. E aí tem hora que nesse meio numa outro tipo de cultura, nós não tínhamos mais o que fazer. Aliado a isso, nós já tínhamos planos de termos filhos. Então ela jogou até 2019 e aí 2009 e 2009, meio de 2009 ela engravidou. Que bom. E aí começou outro projeto. Outro projeto. E é um projeto muito sério, né? Porque filho não vem passar férias. Não. Inclusive a tua filha já está indo para ser atleta também, né? Isso, a minha filha Helena, linda, maravilhosa, sou pai babão. Começou desde cedo, né? Minha filha tinha 2 meses, ela estava no ginásio me assistindo jogar. Quer dizer, não lembra muito. Claro. Mas foi muito bonito esse processo, né? Do início da infância dela, me acompanhando. Então, quando nós lançamos o nosso programa de iniciação esportiva, primeiro em Campinas, uma grande escola de Campinas, Liceu Salesiano, ela também foi estudar nessa escola. E logo em seguida se tornou a nossa aluna. E aí foi um desafio bem grande. No início ela falava que não gostaria de ser atleta, não gostaria de jogar vôlei. Jogava vôlei, mas simplesmente por diversão. E depois ela ingressou num clube de Campinas, o Clube Regatas. Começou a treinar
frequentemente no clube, 3 vezes por semana, e agora está encantada com o esporte, mas muito tranquila, muito lúcida. Nós conversamos sempre com ela, porque naturalmente ela pode sentir uma pressão pelo fato de os pais terem jogado, e não é que nós tivemos uma carreira diferenciada, considerando o universo enorme que o voleibol tem, e é muito natural que as pessoas, a primeira pergunta que fazem é: e aí, Helena, que posição que você joga? Vai jogar vôlei também, como o pai e a mãe? Né? E ela já relatou isso. Nossa, ela falou um dia para mim: nossa, pai, que chato. Falei: filho, não é chato, é natural, as pessoas acham isso, é muito comum. O que você quer ser? Ela falou: eu não sei. Pra gente serve, filha. Esse não sei agora tá ótimo. A única coisa que nós queremos que você seja é feliz. Você pode ser qualquer coisa. Pai, mesmo se for professora... Ué, por que não? Claro! Claro, a gente quer que você seja feliz. Você não precisa jogar vôlei por nossa causa. Então nós temos assim... não temos o vôlei o tempo todo sendo falado lá em casa. Ela traz muito o voleibol como tema, mas assim, nós somos os pais, nós não somos técnicos dela. Isso é muito o técnico lúcido de está no vocês. clube. Depois, quando ela faz aula conosco, nós somos professores, é diferente de treinador. Então, ao tempo todo: pai, o que você acha disso? Quer saber? Filha, quer minha opinião? Quero. Olha, eu acho isso, isso e isso. Mas quem sabe não é uma boa oportunidade de conversar com o seu treinador. Muito legal. Sabe, é muito importante. Mas é muito lúcido de vocês, porque vocês estão deixando um caminho mais leve para ela. Sim. Muito não precisa legal. ser pesado. É muito legal isso. Mas vocês estão saindo também do ego, dessa posição, né, de eu sei, eu tenho o saber, para poder ter a humildade. Muito legal esse caminho. Adri, mas eu vou... Não, de novo, não é aqui jogar confete, tá? De novo, a minha formação com vocês, com o Instituto Filipelli, ela também tem um papel importante nessa maneira de observar. Porque no tempo que eu fiquei com vocês, acho que foi um pouquinho mais de um ano, uma das coisas que para mim ficou muito claro, assim, ficou muito claro, e eu me apropriei disso. Porque é muito conhecimento que vocês compartilharam com a minha turma, comigo. E ali ficou muito claro: caramba, quanto conhecimento eu sou detentor agora, quanto conhecimento eu posso compartilhar. Mas também tem uma outra maneira de olhar, que a partir do momento que eu sei, eu tenho mais conhecimento, tenho outras habilidades, mas eu sei que eu preciso aprender. Isso é muito bom. Isso é libertador. Então, quanto mais eu sei que eu preciso adquirir novos conhecimentos. Isso é muito prazeroso. Né? E eu tenho encontrado profissionais assim, profissionais que eu admiro muito e observo isso. Caramba, que postura de detentor de conhecimento, não querendo mostrar para todo mundo que sabe, querendo compartilhar. Isso é muito poderoso, muito poderoso. Mas eu acho que é muito prazeroso saber que o aprendizado não tem fim. Porque que chato seria se ele tivesse fim. Seria muito monótono. Você já pensou? Você estudou algumas coisas e já sabe tudo. Que chato. Seria muito chato. É muito chato. Que delícia que a gente pode estar sempre aprendendo, que a gente tem sempre o que trocar com o outro, porque cada ser humano tem uma história, tem tantas coisas para acrescentar. Nunca você não tem com quem aprender. Assim, todo mundo tem o que ensinar. Não importa quem seja essa pessoa, que história de vida ela tem, todo mundo tem o que ensinar. Isso é uma coisa muito rica. Não só em termos de pessoas, de troca, mas eu acho que de conteúdo. Isso é bem básico, mas é bem fundamental que a gente sempre se relembre, né? Que qualquer pessoa tem sempre o que trocar com a gente. E a gente pode imaginar isso dentro de um time, dentro de uma empresa, com esse tipo de mindset dos seus integrantes, entendendo que todos ali têm possibilidade de aprender com o colega, com o par, né? Com aquela pessoa que está contigo trabalhando ali todo dia, tempo todo aprendendo individualmente e juntos. Isso é muito, muito bacana. Muito. É um exercício de humildade. Humildade, inclusive a gente encontra isso no livro Gestão da Manhã do Sandro Magaldi, de novo ele. Tem um conceito que eu adorei e depois fui confirmar
no dicionário, né? Geralmente as pessoas atribuem à humildade um conceito que não é tão bom como omissão, passividade, apatia, né? Não é isso. Não, claro que não. Humildade, num bom dicionário está escrito, no Antônio Ruais, por exemplo, humildade. Sujeito humilde é o sujeito consciente das suas próprias limitações. Isso é muito poderoso, porque quando eu tomo conhecimento das minhas limitações, aí que eu vou aprimorá-las. Eu só vou aprimorar aquilo que eu sei que precisa ser aprimorado. Isso é maravilhoso. É maravilhoso. Agora, num time que todos sabem disso, é maravilhoso isso. E assim, como é difícil também, é rico, mas é difícil, essa jornada de olhar para si mesmo e tentar descobrir quem a gente é. Eu posso te dizer o seguinte, eu estou já nessa carreira há mais de 30 anos e eu ainda tenho muitas coisas das quais eu não sei a respeito de mim mesma. Até porque, como a gente também vai mudando ao longo da vida, tem muitas coisas que vão se tornando não tão claras. E você vai, não, mas e agora? Mas o que é isso? É como se eu tivesse, a gente já fala muito isso, mas né, a cebola, né, vai tirando as camadas e vai chegando outras coisas para você descobrir a respeito de você mesma. Ou de você mesmo. E isso é também um projeto muito forte, que às vezes ele é muito gostoso e às vezes é dolorido. Mas faz parte da jornada. Eu acho que comparando com o atleta, né? Às vezes é uma delícia, sei lá, ganhar, mas às vezes também é dolorido fazer os treinos, sente dor. Então, todas essas coisas fazem parte do desenvolvimento. Então, eu queria te perguntar, que aprendizados você teve dessa questão de lidar com todas as idiosincrasias, né, do bom e do ruim, da dor e da alegria e de como é que é isso, né, do erro e do acerto. Do erro e do acerto. Às vezes de ter certeza de um caminho, às vezes não ter nenhuma certeza desse caminho, né? Às vezes a gente achar que vai conseguir, às vezes achar que eu não sei se eu vou conseguir, eu não sei se vai dar certo, e aquilo também ser angustiante. E as pessoas entenderem que faz parte, né? Porque às vezes todo mundo acha, não, eu segui um caminho, eu coloquei lá uma trilha e as coisas foram acontecendo e foi dando certo, e o caminho não é assim. Não é assim. Absolutamente não é assim. E tem uma frase, Adri, e eu te confesso que eu não vou lembrar o autor, mas ela diz assim: a diferença entre o perdedor e o vencedor é que o vencedor tentou mais uma vez. E esse é o grande aprendizado do esporte, mas é aprendizado pragmático, de fato, porque você vai errar, nós vamos errar, uma empresa vai errar, o erro faz parte, porém o erro te concede possibilidades de ajuste de rota que o acerto ou a vitória não concedem. E aí entra uma grande diferença, porque muita gente acha que essa conversa de falar o erro faz parte, ou o erro é parte importante do processo, essas pessoas acham que a gente está tendo um discurso demagógico para consolar. Não, não é. Aqui cabe uma diferença muito grande entre insistência e persistência, né? Você insistir num caminho que não está dando certo é burrice. Uhum. Você erra, faz parte, vai errar. Desiste e vai embora. E vai, ou vai tentando e vai errando. Se você não ajustar, não parar para refletir sobre o que aconteceu, sobre o erro, e aí você ajusta e segue de uma outra maneira, isso é insistência. Agora, persistência, você errar, ou você sofrer uma derrota, ou você se frustrar, você para, porque a gente precisa parar, ajusta, analisa, pede ajuda, levanta a mão, constrói uma rede de apoio, ajusta, se aprimora, vai buscar capacitação e aí você segue pelo caminho. Isso é persistência. É muito importante. Senão não é aqui demagogia, um discurso demagogo a favor do erro. Não. Você errar menos, maravilha, mas vai errar. Adri, para o meu livro, que aliás você enriqueceu muito o livro me concedendo uma entrevista, que eu começo a lançar a partir da semana que vem.
Eu entrevistei também o José Tolov. O José Tolov é o fundador do Great Place to Work no Brasil. E ele falou uma frase, ele estava na Jordânia, fizemos uma videoconferência, e ele falou uma frase maravilhosa, maravilhosa. Ele falou assim: André, se na sua empresa ninguém está errando, algo está errado. Com certeza. Então isso é maravilhoso. E foi assim, Adri, na minha carreira, até como conhecimento próprio, prático, os grandes pontos de inflexão foram momentos de dificuldade. Eu não fui aceito no time de vôlei da escola. O técnico no time de vôlei falou assim: André, vai buscar outra atividade. Ele nem me indicou um outro esporte. Graças a essa renúncia, essa negação de participar do time da escola, eu fui parar num clube da cidade. Eu fui aprovado no clube em função da altura só. Eu não tinha repertório motor, eu não tinha sequer repertório mental. Eu não sabia como me comportar. Como um atleta se comporta. Eu não sabia, Adri, eu era desengonçado. Sabe aquele jovem que tem a coxa mais fina que o joelho? Eu era um esqueletinho andando. E fui aprovado em função disso. No início, pensei em desistir milhões de vezes. O meu técnico queria quase que me matar, porque eu não tinha coordenação, a bola passava por mim, o máximo que eu fazia era olhar para o lado, assim, virando o pescoço. Só. Mas aquilo me fez entender que aquela era uma condição temporária, aquela minha limitação era só temporária. Dependia de mim para ser uma condição temporária ou uma sentença. E eu comecei a observar os outros profissionais. Falei, o que os outros profissionais estão fazendo? Que eu posso observar e trazer para mim. E aí entendi, mesmo jovem, que a habilidade que eu mais deveria investir naquele momento era autoconhecimento. Puxa, que bárbaro. Eu tinha que me entender, eu tinha que entender como gatilhos. Eu pensava, os meus gatilhos, as minhas respostas emocionais, porque todo esse encadeamento gerariam os meus comportamentos, que gerariam os meus resultados. O bom e velho modelo iceberg, né? Sim. Então, sim. Mesmo jovem, eu falei, não, peraí, deixa eu entender aqui. Claro que não, de maneira não tão consciente e declarada assim. Deixa eu me entender aqui e eu preciso treinar. E fui treinar. Aí as pessoas acham que o treino no esporte é só um treino motor ou físico. Não. Como diz o saudoso Rubem Alves, o esporte não é só um jogo de braços e pernas, né? Antes de uma ação motora tem uma ação cognitiva e mental. E no momento que eu estava treinando e errando, quanto mais eu insistia, ou melhor, quanto mais eu persistia, mais eu melhorava. Eu falei, peraí, tá aí o que eu vou fazer. Mas não é uma questão técnica ou física. Antes da questão técnica, antes de adquirir uma habilidade técnica ou uma hard skills, eu faço uma escolha de comportamento. E aí, já que você também é formado em inteligência emocional lá pela Felipelli, deixa eu te perguntar algumas coisas que eu acredito que sejam fundamentais nesse processo de desenvolvimento. E aí queria ouvir tua opinião, né? Eu acho que a autoestima é muito relevante nesse processo, nessa jornada para que a gente conheça o nosso próprio valor e saber para o que a gente faz. Na minha visão, eu acho que autorrealização, quer dizer, aquele desejo de eu querer ser melhor, e é isso que nós estamos falando agora, né? Quanto que eu quero progredir, né? Quanto que eu tenho os projetos, se eu também não tenho, porque eu tenho algumas pessoas que eu conheço que a autoestima é maior que a autorrealização. E muitas vezes, dependendo do gap disso, ela acha que é boa o suficiente e tem pouco esforço para fazer essa transformação. Tipo, tá bom esse nível, se contenta às vezes com padrões que poderiam ser mais esticados, vamos dizer assim, né? Como diz lá no neurocoaching, né? De a gente esticar um pouquinho. Distender, né? E a outra coisa também que eu acho que é a tolerância ao estresse, né? Você conseguir aguentar isso para poder usar. Na tua opinião, como é que é esse processo? Porque você, pelo teu discurso, eu consigo ouvir
falando da importância desse equilíbrio emocional, da inteligência emocional, para que essas coisas aconteçam. Você falou de várias coisas muito relevantes aqui. Você falou de você ter quase que uma meta-observação de você mesmo e falar assim, olha, eu não posso lidar com essa situação assim, isso daqui não vai ser uma sentença, você falou agora. Sim. Né? Eu posso melhorar. Então você estava com um processo de autoestima e de inteligência emocional atuante. Porque senão você ia para uma derrocada, ia para o fracasso e falar, não quero mais, não dou certo. Eu já ouvi pessoas falando, olha, eu tive alguns eventos e eu acabei desistindo, porque aquilo foi tão impactante que o emocional não aguentou e desistiu, largou. Então você não. Então isso tem uma diferença muito grande. Isso tem a ver com uma maturidade emocional que é a tolerância ao estresse. Que eu vou aguentando, vou me moldando e vou tentando ir para um outro lugar de melhoria. E eu sei que eu posso me esforçar. Apesar de não ter sido fácil. Porque você sabe, eu sei, a gente tem momentos que a gente também tá... e faz parte. Eu só consigo saber que eu tô bem, que eu tô alegre, se eu sei o que é tristeza. Se eu também não fui lá embaixo, eu também não sei o que é estar lá em cima. É verdade. Para começar, Adri, olha a quantidade de atletas que eu tive a possibilidade de conhecer, que eram, como diz minha filha, hiper mega talentosos e ficaram na metade do caminho. É incrível. Centenas e centenas de atletas que realmente tinham uma autoestima elevada, o que não é ruim. Não. Porém estava em desequilíbrio com a autorrealização. E esse gap fez com que eles se esforçassem menos. Isso. Né? E a autoestima deles ainda era alimentada por todos que falavam, meu Deus, ele já joga vôlei naturalmente. Meu Deus, quão habilidoso é este atleta. E ele entendeu que era a possibilidade de tentar achar um caminho mais curto, e não tem caminho mais curto. Não tem. Centenas de atletas ficaram pelo caminho. Eu te falo com muita tranquilidade que talvez daqueles jovens que jogavam comigo na primeira possibilidade de estar num clube, eu era assim descaradamente o menos talentoso. Eu, na minha opinião, inclusive, não tinha nem talento. Os meus técnicos falaram que queriam encontrar não, vamos investir em você porque você é um pouco mais alto, porque a gente acha que tem um potencial dentro de vocês. E eu pensei comigo, nossa, eles vão ter que procurar muito fundo. Porque eu tenho certeza que aqui não tem nada. Então esse equilíbrio emocional é muito importante. E mesmo, Adri, quando eu me vi ali naquele clube, naquele time, sem saber fazer nada, muito pior que os outros, mas tomei a decisão de observar os outros e falei, cara, eu vou treinar então. Eu estava envergonhado, eu estava com medo, eu estava com frio na barriga, como talvez qualquer jovem sinta, ou melhor, como qualquer adulto ainda sinta, porque o adulto que fala que não sente é mentira, tá? Ou o atleta que fala que jogou a final de campeonato mundial ou Olimpíada e não sentiu mais medo, mentira. Os atletas sentem medo, sim. A diferença é, você passa a observar o estresse de uma outra maneira. E aí até vou sugerir trocar a palavra. Você observando o estresse como possibilidade de aprimoramento, você não vai mais aguentar o estresse. Você vai gerir o estresse. É diferente, né? Dos temas muito assim bom, muito estresse. Um dos temas muito recorrentes no esporte, a gente fala de o atleta precisa ser resiliente. Agora vamos falar um pouquinho de resiliência no que diz respeito ao comportamento humano. Resiliência, o conceito no comportamento humano para as pessoas não é o mesmo que a gente encontra na física. Olha, a capacidade que o corpo tem de se, né, voltar para o estado original. Não, a gente não deve voltar ao estado original. Não, nós somos distendidos ou provocados, passamos por uma crise. A gente tem que aprender com essa crise. Se não aprender nada, aí sim vai voltar ao estado original. Então essa capacidade, essa habilidade de estar aberto ao aprendizado, ela não é fácil, mas ela pode fazer diferença na carreira de qualquer
profissional de qualquer área de atuação. E eu percebo que no teu discurso tem muita inteligência emocional. Muito legal de ver isso. E eu sei que você teve batalhas e você as superou. Então, você também, eu acho que isso, claro que nunca vai se comparar a medalha lá, porque é um símbolo olímpico, mas eu acho que você tem sim que se orgulhar muito dessa questão, que é uma medalha virtual. A gente até pode criar uma, de repente, e te entregar. Ah, que maravilha. Vocês que merecem uma medalha, na verdade. Mas, Adri, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu fiz a formação no EQI, aliás, esse instrumento maravilhoso que eu fiz com vocês. Maravilhoso recentemente, inclusive, já tenho atendido muitos profissionais com ele. É impressionante a assertividade. Eu nunca conheci um assessment com essa qualidade, com essa precisão. Com a curacidade ele tem. Impressionante. Agora, antes de fazer a formação, eu me submeti ao assessment também. E não é que a minha inteligência emocional deu... foi um índice muito alto, não. Mas a vantagem da inteligência emocional é a capacidade que ela tem de se desenvolver. Exatamente, era isso que eu ia falar. Então, quando eu fiz a devolutiva com uma das profissionais da Felipelli, eu saí da devolutiva, olhei para minha esposa assim, tomei uma porção de tapa de luva de pelica na cara. e doeu. E eu falei, e gostei. Então, para mim foi assim, de novo, mais um ponto de inflexão com vocês, porque eu me sinto agora mais capaz, ou talvez dizendo mais inteligente emocionalmente, a partir do momento que eu tomei consciência que eu adquiri. Eu acho que um dos grandes benefícios de você fazer um assessment assim é você adquirir vocabulário emocional. Também. Isso é maravilhoso, porque você adquire vocabulário e você traz para você. Você vai conseguir diferenciar essa diferença tênue de uma emoção para outra. Isso é maravilhoso. O ganho já começa aí. Então foi muito... Foi uma construção, né, Adri? Eu acho que a inteligência é uma construção. Construir isso na minha jornada, porém, é uma construção contínua. Muito legal. Olha, conversei aqui com o André Heller, uma conversa deliciosa, onde a gente sai motivado, né? Motivada aqui, né? Porque você é um exemplo de carreira, de sucesso e de superação também. Eu acho que todo atleta, mas você especialmente, até porque você foi para uma área que não tem a ver necessariamente, diretamente, não é objetivamente direta com isso, né? Normalmente as pessoas vão fazer empreendimentos diferentes, mas você usa, então você está integrando coisas sociais, coisas que começam que tem muito a ver com os meus valores, que é começar com si mesmo, uma transformação em si mesmo, que vai ser projetada lá fora e vai influenciar e estimular os demais. Então, super parabéns, assim, um privilégio ter você aqui, muito obrigada. E obrigada pelo teu tempo também. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram aqui. Adri, eu não sei se eu posso finalizar, mas não posso deixar de falar assim, que o esporte me ensinou. Um dos grandes ensinamentos é o ensinamento de saber celebrar. Uma das maneiras que eu mais gosto de celebrar é agradecer. Então, de novo, sem demagogia, eu quero agradecer muito. Você sabe quanta diferença a Felipelli fez na minha vida, né? Você fez, então estou celebrando o dia de hoje, é um privilégio estar aqui contigo, e a melhor maneira de celebrar é agradecer a oportunidade, não só hoje, mas a oportunidade que eu tive de fazer uma formação com vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada. Gente, espero vocês no dia 4, 5 e 6, no nosso evento de Neurociência e Inteligência Emocional, para a gente bater mais um papo lá, tá bom? Até a próxima semana. Muito obrigada pela presença de vocês.